Primeiro, dízimo antecede a lei. Então tem gente que fala, mas eu vou me basear na lei, eu vou me basear na graça? Porque eu quero saber como é que era antigamente, tudo bem. Mas aí a Bíblia vai dizer que Abraão dava o seu dízimo a Melquisedeque, antes da lei. Segundo ponto, tem gente que fala assim, pastor, mas aí Paulo vai levantar uma oferta que é para os pobres. Não é para isso as ofertas? Também, porque se você lê o texto, o problema é que tem gente que fica com o que escuta e não com o que a palavra está dizendo. Se você for estudar o livro de 2 Coríntios, onde Paulo vai levantar as ofertas aos pobres da Judéia, você vai perceber que é uma oferta específica para uma causa específica. Então ela não substitui a oferta, ela complementa. Ela é uma ação que Paulo fez por uma causa específica, num momento específico. Outro ponto importante aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais, agora preste atenção nessa expressão, o mais importante da lei. E ele complementa dizendo, a justiça, a misericórdia e a fé. Tem gente que fala que está no tempo da graça e não precisa dar o dízimo, que era coisa da lei. Tá bom. Então vamos supor que eu vou concordar com você. Sendo assim, se você só dá o dízimo pensando no Novo Testamento ou na graça, porque nós temos embasamento no Antigo, saiba que você também está desobrigado das virtudes da lei que nós acabamos de dizer. Justiça, misericórdia e fé. Mas tem crente que pensa assim, eu não posso perder, eu só tenho que ganhar. Quando Deus diz que você só ganha quando você perde. A Bíblia vai falar, se você estudar no povo de Israel, sempre, quando o povo se esfriava espiritualmente, eles deixavam de dar os dízimos e as ofertas. Quando o povo se voltava para um relacionamento com Deus, o pastor Rodrigo falou isso aqui ontem, o povo voltava a dar dízimo e oferta. Então a gente conclui que dízimo é um termômetro espiritual e não financeiro. Vou dar o dízimo se eu estiver bem financeiramente. Não. Israel sempre, quando estava bem espiritualmente, é que começava a dar o dízimo e a oferta. Outro ponto importante, agora eu quero que você preste atenção. Nós vivemos numa era do consumismo. O que é o consumismo? Comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. Aliado a isso, existe crente que é consumista? Claro que existe. Mas aliado a isso, paralelo a isso, existe crente também que alimenta vícios. Às vezes a gente aponta muito para o viciado em dependentes químicos, bebidas, né? Mas a gente esquece que a gente alimenta nossos vícios de rede social, de filme. Quem não é viciado ou quem não foi? Ou você conhece alguém que já foi viciado em Netflix? Deixa de botar leite dentro de casa, mas paga fielmente o Netflix. Por causa do vício. Nós alimentamos os nossos vícios e achamos que não tem problema nenhum, porque não é uma cocaína. Aí o que mais me surpreende é quando a pessoa alimenta o vício, é consumista e vem criticar o dizimista. A pessoa passa a vida inteira entregando dinheiro lá na cachaça. Ninguém reclama. Só a família aqui em casa sente. Mas na rua ninguém fala nada. Agora é o sujeito querer obedecer a Deus no trazer e ele começa a ser criticado. Quer ver um exemplo disso? Sócio torcedor. Nada contra. Mas tem gente que é sócio torcedor. É fiel ali direitinho. Estou falando de crente. Porque de manhã aqui a gente fala para crente. Amém? Tem crente aí? Sócio torcedor. Paga fielmente ali direitinho. Mas não tem coragem de ser fiel no dízimo e na oferta. Nem tira benefício às vezes. Paga lá até esquece de pagar. Quantas mensalidades você paga e esquece que está pagando? Mas esquece do dízimo. Penúltima, para a gente acelerar mais um pouquinho. Eu quero repetir o que eu falei aqui no sábado ou foi no domingo. Um amigo meu chegou para mim, estava conversando, um outro conhecido desse amigo meu chegou e falou assim, rapaz, eu quero um presente para te dar. E ele falou o seguinte, eu não quero o seu presente. Depois ele me explicou, essa pessoa que queria dar um presente tinha uma dívida com ele. E ele falou para mim, pastor, eu não quero. E eu falei para ele, rapaz, o presente que ele te dá é maior do que a dívida que ele tem contigo. E ele disse para mim, mas não é uma questão de dinheiro, porque eu não preciso do dinheiro dele. É uma questão de honra e respeito. Primeiro ele honra os compromissos, depois ele me presenteia. E tem crente que é assim, quer dar oferta sem dar o dízimo. E dar oferta sem dar o dízimo é querer dar um presente para Deus, tendo uma dívida com ele. E para acabar, e para finalizar, eu aprendi que a gente só investe naquilo que a gente ama. Eu amo isso.
amo aquilo. É um termômetro. Você quer saber o que você ama? Está em cima do que você investe. E tem muita gente que fala que ama a igreja, mas não investe no reino de Deus.